Olá, seja muito bem-vinda! Agora eu trouxe para você essa aula completíssima para você poder fazer a sua árvore também tão sonhada que eu nunca vi, olha, essa aula em lugar algum. Então aproveita todo esse conteúdo valioso enquanto está no ar e já coloca em prática. Para essa daqui eu utilizei um fio de malha que tinha mais ou menos 2,5 cm de espessura, uma agulha de número 8 e aqui no final utilizei um outro fio de outra cor e junto uma lãzinha que tem um leve brilho. Para os acessórios, então, essas pedrinhas, mas você pode utilizar qualquer um outro que você preferir e aqui na ponta coloquei essa estrela. Então, vamos à prática? Vamos começar então fazendo o círculo mágico, aquele jeitinho único e exclusivo que só os cestos perfeitos têm, para esses primeiros pontos ficarem perfeitos. Então aqui debaixo do fio que está no rolo, travo com o polegar. Se você não viu ainda, no canal do YouTube dos Cestos Perfeitos tem, para você poder fazer com mais calma. Coloco a agulha dentro do círculo, puxo o fio que está no rolo, olha, formou esse desenho. Travo, o indicador passa aqui por baixo do fio que está no rolo, os meus dedos já entram para me auxiliar, vou dar uma puxadinha para fechar mais o círculo mágico, pronto. Aqui nesse momento eu já poderia fechar e depois desfazer como eu mostro no YouTube também, só que eu vou travar aqui com a minha outra pinça, utilizando agora o dedo médio e o polegar, travo exatamente aqui nesse ponto e tiro a agulha. Olha como ficou, exatamente formando esse desenho com essas duas orelhinhas. Essa daqui fica certinha e essa outra, ela fica torcidinha assim mesmo. Porque você vai colocar a agulha dentro dessa e depois dessa outra que está viradinha. Se isso é novidade para você, não se preocupe, é assim mesmo, um conhecimento novo e você vai aprender também. Então, puxa o fio que está no rolo e passo aqui por dentro. E olha só, se formou aqui o primeiro ponto baixo completo no círculo mágico. Então, passando uma perninha e a outra perninha aqui por cima também. E não só uma, como fica se eu faço de forma tradicional. E agora eu vou fazer mais 5 pontos baixos aqui dentro do círculo mágico. Então, esse é o segundo, terceiro, quarto e quinto ponto. Só lembre-se desses pontos não ficarem muito apertados, tá? Se for preciso, utilize até uma agulha maior. Aqui então eu tenho 1, 2, 3, 4 correntinhas. Kelly, então não tenho 5 pontos? Tenho, porque essa última laçadinha vai formar a quinta correntinha na hora de simular. Então, fazendo o círculo mágico dessa forma, não fica sobrando e nem vai dar pontos a mais. Então, eu vou fechar o círculo mágico, só que não tudo, porque se eu puxar muito, como eu explico no YouTube, essa alcinha vai repuxar demais e depois você não vai conseguir fazer um ponto aqui no meio, por debaixo dela. Então, dou uma puxadinha de leve. Para facilitar, antes de fazer o fechamento, faz o seguinte, esse primeiro ponto onde se formou o vizinho, passa a agulha bem aqui no meio, exatamente no meiozinho também, que é onde entraram esses 2 fiozinhos formando essa correntinha. Então, é exatamente aqui, saindo aqui do outro lado, atrás, passando a agulha exatamente no meio desses 2 fiozinhos e debaixo dessa alcinha também. E você pega um fiozinho de outra cor e puxa ele aqui todinho pro outro lado, desse jeito, deixando marcadinho para você não se perder e depois achar mais facilmente esse primeiro ponto. E esse daqui é o segundo, ok? Então, pega a laçada, passa aqui por cima, entra debaixo dessa primeira correntinha, vou voltar com a agulha que eu estava antes e puxo essa laçadinha toda lá para trás, porque vamos agora fazer o fechamento. Só cuidado para não puxar esse fiozinho de outra cor que você tá marcando aqui o ponto. Dá uma puxadinha para não ficar largo demais, mas se você nunca fez esse fechamento comigo, você vai entender como é exatamente. Então, passei a agulha aqui, olha, dentro do segundo ponto. O primeiro é onde está a marcação, então no segundo coloco bem no meiozinho, cuidado para não colocar debaixo da correntinha, tá? Não é ponto baixo, é o ponto baixo centrado, que é exatamente aqui nesse meio. Passou aqui dentro, pega o fio que está no rolo, passa por cima da laçada e agora joga ele bem aqui por baixo da agulha, ficando dessa forma e puxa a laçadinha toda aqui
para dentro, passando exatamente no meio desse segundo ponto. Dá uma esticadinha, cuidado para que não ficar embolado também. Assista com calma o outro vídeo no YouTube que eu falo desse fechamento. Puxa o fio que está no rolo para diminuir essa laçada aqui, olha, porque ela está simulando essa outra correntinha, então precisa ficar mais ou menos no mesmo tamanho que as outras. Ficou arrumadinho, fecho e faço o meu primeiro ponto. Se eu estivesse fazendo uma base, nesse momento eu já faria um aumento em cada ponto, ou seja, 2 pontos juntos. Só que o meu objetivo agora não é esse. O que eu quero agora é que exatamente ela se feche, ela forme aquele biquinho, aquela ponta da árvore aqui em cima. Faço o próximo ponto, então, exatamente no meiozinho desses dois, fazendo um ponto baixo centrado. E assim eu faço até o final, totalizando então 5 pontos também, já que na primeira carreira eu fiz 5 pontos baixos. E para fazer o último ponto, coloco a agulha exatamente onde entrou esse fiozinho que deixei marcado, saindo aqui atrás no mesmo lugar. Feito isso, já pode tirar o fiozinho daqui e puxa o fio que está no rolo, fazendo o último ponto baixo centrado. Então, confere, você tem 1, 2, 3, 4, 5. Só cuidado para você não fazer ponto a mais. Aqui realmente fica essa abertura maior, porque se eu fizesse mais ponto, ela não ia se fechar, lembra? E nesse momento você já pode puxar o fiozinho aqui do círculo mágico, deixando bem fechadinho esse meio. Se tiver dificuldade, vá massageando para poder fechar bem direitinho. E agora puxo a laçada de novo e vou fazer o fechamento. Cuidado para você não passar a agulha debaixo do ponto, é debaixo dessa correntinha. Então, ajeita, se você preferir, pode colocar assim que você fizer também esse primeiro ponto, lá no início da carreira, você pode colocar também um fiozinho de outra cor para identificá-lo mais facilmente e saber que essa é a correntinha e é aqui por baixo que você tem que passar essa laçada, jogando lá para trás, desse jeitinho, ajeite com as mãos e mais uma vez passa a agulha no meiozinho desse ponto para fazer o ponto baixo centrado. É sempre no ponto do lado de onde você passou essa laçada lá para trás, debaixo dessa correntinha. Então ela entrou aqui, é exatamente nesse meiozinho que você coloca, conferindo sempre lá atrás se saiu no meiozinho certinho. Puxa essa laçadinha, passando a agulha por dentro, toda aqui para esse lado e puxa o fio que está no rolo de novo para ajeitar. Essa parte inicial é um pouquinho mais de esforço que você vai ter que fazer, mas já já vai ficar bem mais fácil, tá? Então, com a prática, você também vai fazer facilmente. Então, aqui eu puxo o fio que está no rolo e fecho esse primeiro ponto baixo centrado dessa carreira. E agora eu vou começar a fazer os aumentos para que a gente possa crescer a nossa árvore. E aqui, então, eu vou fazer 2 pontos juntos, bem dentro do mesmo buraquinho onde eu fiz esse, passando exatamente no mesmo pezinho, ficando os 2 juntinhos dentro dessa casinha. Feito isso, mais uma vez, aqui no meiozinho, coloco, confere, quem confia, confere, puxa, estica para ficar na mesma linha, a agulha ficar reta, cuidado para não ficar assim, ou levantada demais, deixa retinha e fecha. E vai fazendo assim, um aumento em cada ponto até o final. Faço meu último aumento. E o fechamento da carreira agora, da mesma forma, estico, passo a agulha debaixo dessa primeira correntinha, no meio desses 2 pontos, puxo a laçada lá para trás, passo aqui debaixo do pontinho do lado, bem no meiozinho dele, puxo e fecho o ponto. E agora eu vou fazer 2 carreiras de pontos sozinhos, sem aumento. Então, no meiozinho, coloco a agulha, puxo e vou fazendo assim até chegar no final da carreira. Então, agora, quando você se aproximar desse fio que está soltinho, que é aquela ponta do círculo mágico, puxa aqui dentro, faz o ponto, só que já traga ele aqui para cima, deixando ele escondidinho já aqui no meio dos pontos, passando aqui por cima dessas correntinhas para poder ficar bem escondidinho. E assim você vai fazendo.
Fiz o último ponto, já vou cortar esse fiozinho, porque ele está um pouquinho grande além do necessário, então, para facilitar, puxo e já faço o fechamento aqui sem ele, da mesma forma. Finalizei então a segunda carreira com ponto sozinho, vou fazer o fechamento e agora eu vou fazer mais uma carreira com aumentos e vou intercalar dessa forma. Vou fazer um ponto sozinho e um aumento. Com esse tipo de fechamento, pode fazer assim tranquilo, sempre começando com um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho agora e um aumento de novo. E vai intercalando dessa forma até o final. E antes de fechar a carreira, já dê formato à sua peça. Se precisar, coloque o dedo lá dentro para poder deixar aqui bem pontudinho, ou então utilize uma outra agulha para facilitar também, deixar bem certinho. Faça o fechamento e agora você vai fazer mais 2 carreiras de pontos sozinhos, sem aumento. Então, esse modelo siga sempre essa lógica e já vou te mostrar como você vai fazer então a outra carreira onde vai ter aumento. Então aqui continuo com um ponto sozinho, fazendo sempre pontos baixos centrados. Cuidado para você não se confundir e fazer ponto baixo. Então é bem no meiozinho do ponto, confere sempre lá atrás para ver se está saindo no meio certinho e continue. Finalizei então essa segunda carreira sem aumentos. Olha, já arrume sempre os pontos com os dedos mesmo, para ele poder ficar direitinho, estique, vá dando o formato que você deseja. Então agora fecho esse ponto e vou começar essa carreira fazendo os aumentos. Se aqui na última carreira, onde nós fizemos aumentos, seguiu a sequência lógica de um ponto sozinho, um aumento, agora nessa carreira vão ser 2 pontos sozinhos e um aumento. E assim você vai intercalar mais uma vez até o final da carreira. 2 pontos sozinhos, um aumento, que são os 2 pontos juntinhos. Sempre na carreira de aumento, ela sempre vai terminar com os 2 pontos juntos, intercalando de uma forma uniforme. Porque se acontecer de você terminar aqui essa carreira com um ponto sozinho, é sinal que houve troca de pontos. Talvez numa carreira bem lá atrás você vai ter que desmanchar tudo e recomeçar para poder dar a contagem certinha e a sua árvore pegar o formato ideal. Então vai sempre conferindo, contando os pontos para não ter erro depois e assim você evitar trabalho. Faço o fechamento e mais uma vez faço agora o quê? 2 carreiras de pontos sozinhos. E olha só que interessante que aconteceu aqui. O meu fio, ele deu uma leve afinada. Mas se eu continuo fazendo assim e deixo, olha, de acordo com a espessura do fio, os pontos vão ficar menores em relação aos outros. Então, para isso não acontecer, eu poderia dobrar esse fio aqui por dentro, deixar ele conduzido e recomeçar os pontos de onde está o fio mais largo. Ou então, muitas vezes, um simples detalhe, olha, trocando de agulha, antes eu estava utilizando a 8, peguei a 9, para que esses pontos fiquem um pouquinho maiores, olha, e já vai dar uma diferença nesses pontos. Eles não vão ficar tão pequenininhos se eu continuasse fazendo da outra forma. Olha só a diferença desses pontinhos, como ficariam, e isso pode dar diferença depois tanto na sua árvore quanto no seu cesto. Observe, os 2 estão fininhos, porém esse daqui ficou menorzinho, utilizando uma agulha maior. Então, olha, ele já fica mais cheinho, né? Então, a gente consegue contornar aí dessa forma essa situação. Então, agora troco, vou continuar aqui, é só até onde ele tá um pouquinho mais fino, ou então às vezes só com uma laçada maior, uma puxada maior que você dá com a agulha, ele já fica maior também. Então aqui eu continuo. Próxima carreira agora de aumentos, como fazemos então a sequência lógica. Se na última foram 2 pontos sozinhos um aumento, aqui vão ser
3 pontos sozinhos e um aumento. Intercala mais uma vez e continue até chegar ao final da carreira, para depois fazer então mais 2 carreiras de pontos sozinhos e depois outro aumento, seguindo essa sequência lógica. Então, na outra carreira lá em cima dos aumentos, como vai ser? Se essa daqui está sendo de 3 pontos sozinhos e um aumento, lá vai ser de 4 pontos sozinhos e um aumento. E assim você vai fazendo até chegar no tamanho desejado da sua árvore. Vou parar exatamente aqui nesse ponto, então, onde eu fiz nessa carreira anterior 5 pontos sozinhos, um aumento, e depois eu fiz uma carreira de 1 ponto sozinho sem aumento, e nesse momento eu vou finalizar, porque eu vou fazer uma troca de cores. E aqui, olha, de maneira simples mesmo, eu vou cortar esse fio e vou simular essa última correntinha, passando o fiozinho por baixo dessa primeira correntinha, jogando aqui para esse lado, trazendo, encaixando exatamente a agulha de trás para frente, onde passou esse fiozinho, e fecho e simulou essa última correntinha, puxo e olha só. E agora eu vou começar a fazer os próximos pontos numa outra cor. Peguei um fio branco que tem mais ou menos a mesma espessura e junto eu vou tecer com essa lãzinha que tem um leve brilho, só para dar um charme a mais. Então junto as duas e vou passar aqui por trás, bem do ladinho, um pouquinho mais para cá, de onde eu finalizei. Só que agora eu vou fazer carreiras com ponto baixo, então não coloco no meio do ponto no vizinho, vou colocar embaixo de uma dessas correntinhas, puxando para fazer o primeiro ponto. Então, deixo juntinho ali esse fiozinho, junto com esse outro, e faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Se você preferir, você pode fazer carreiras com ponto baixo centrado também. Pode terminar com a mesma cor, como você achar melhor. Encaixo a agulha debaixo da correntinha de novo, passando por baixo também desses fios que eu estou escondendo, segurando aqui por trás e fecho. E olha, e vai começando a dar essa aparência. E também, se eu deixo esse fiozinho, essa lã, desse lado na ponta do meu dedo, a tendência também é que na hora que eu faço os pontos, elas ficam aparecendo aqui. Diferente se eu deixo ela do outro lado. Então, dessa forma, ela vai ficar bem visível e vai dar esse detalhezinho. Faço o último ponto e corto o fiozinho para poder simular essa última correntinha e esconder essa ponta também. Então, puxo tudo para esse lado, passo por baixo dessa primeira correntinha de novo, que se formou aqui em cima. Também encaixo a agulha de trás para frente, nesse buraquinho, puxando lá para o outro lado. E ficou, olha, perfeitinha, sem nenhuma emenda. E agora, por aqui, você esconde esse fiozinho todo aqui dentro. E depois é só finalizar com uma colinha ou então um pontinho, como você achar melhor. Mais uma vez, já arrume com as mãos, dê o formato que você deseja a sua árvore, estica, coloque a mão por dentro, deixe ela bem certinha para ficar o mais certinho possível. E agora, então, é só você decorar como você preferir. Olha, você pode colocar pompons ou então pérolazinhas de tamanhos diferentes. Fica muito lindo também. Mas eu vou utilizar essas pedrinhas para poder dar um brilho e um charme maior. E vou finalizar com essa estrela. Mas você pode escolher o acessório que você tiver em casa, que você preferir. Pode colocar um laço, uma estrela com fio de malha também, que eu tenho certeza que vai ficar linda. Então, com a mesma colinha pegamil, passo um pouquinho e vou colando de forma intercalada na árvore. E aqui, então, escolhi o melhor ângulo da minha árvore para poder colar também a estrela. E na base também coloquei as pedrinhas para poder dar um charme a mais. E agora que você já recebeu todo esse conteúdo maravilhoso para deixar a sua árvore linda, não pare por aí. Continue se aperfeiçoando, buscando sempre conhecimento para que você continue evoluindo cada vez mais. Então,
uma ótima prática de crochê para você.